Enfim chegou a semana do Regional de Santiago. Eu passei o começo da semana bem apreensivo com o torneio. Eu não tinha certeza de que time eu gostaria de usar e, por mais que o time do Xileng fosse uma opção sólida, eu me incomodava muito com a ideia de não ter um Calyrex nesse time, porque eu estaria quebrando o combinado que eu fiz comigo mesmo. Além disso, o time é meio manjado, o time tem sido counterado, eu sei alguns dos counters do time. Eu não sei se é uma boa ideia, eu tenho a impressão de que eu estaria escolhendo a opção mais fácil, mas não a opção mais esperta. E eu passei os primeiros dias bem preocupado. Eu já estava preocupado na semana anterior, mas esses últimos dias foram decisivos. E eu tomei pra mim de que eu queria descobrir se eu conseguia montar um time de Kalias Miraidon que me deixasse satisfeito. Eu separei um bom tempo da minha semana tentando fazer isso. E depois de alguns testes, eu cheguei à conclusão de que, ok, certamente existe um time de Kalias Miraidon muito bom, muito capaz nesse meta. Talvez seja realmente aquele Kalias de Elite Seed que eu tenho visto falar. Mas eu não consigo montar esse time com a decência que eu quero a tempo. E após algumas conversas com o Rashik e um esporro que eu tomei do Agat, eu cheguei à conclusão de que é melhor eu, com o time do Xileng, que eu sei que funciona, que eu sei que está redondo, só que com umas pequenas alterações e tendo já todo o conteúdo que o Rashik gerou sobre o time para agregar na minha preparação, do que eu desesperar e tentar descobrir, entre aspas, a cal do meta em cima da hora. Então, por volta de terça-feira, eu bati o pé de que, mesmo achando isso muito estranho, mesmo tendo muitas questões com relação a esse time, eu vou usar o time do Xileng no regional. Miraidon Assault Vest. O grande ponto desse Miraidon é ser versátil, enquanto que com o Terra Elétrico ainda pode dar um dano massivo. Ele tem opções de pivô, controle de dano com Snore, e se precisar tem aquele Draco para dar aquela fechada de dano. Em termos de EV, ele simplesmente quer tentar passar outros Miraidons, enquanto ainda tenta manter a origem da ideia do Xileng com relação ao seu bulk e special attack. Com certeza foi um Pokémon que fez muita diferença, e cria vários cenários muito vantajosos, em especial por ser uma lead bem safe junto de diversos parceiros de suporte, que a gente ainda vai falar aqui pra frente. Já Lunala é um Pokémon extremamente focado no seu bulk, tendo muito investimento em defesa para tancar um Flare Blitz no sol de um Coraidon Jolly, em cenário em que a Shadow Shield não está ativado, e com a Electric Seed ainda sobrevive vários outros tipos de golpe, enquanto que ele tenta dar uma coverage muito boa com Fantasma e Pada, e o Edgar de Triquirum para não só dar suporte, mas também para criar possibilidade para novos outros Pokémons do time, como por exemplo o que vai ser dito mais à frente. A Lunala é um Pokémon que tem servido de um meio termo para parar outros grandes atacantes do meta, e certamente é um Pokémon incrível. A Ursaluna, aí sim, é o nosso Sweeper de Triquirum. Sua função é dar um dano massivo, botando pressão imensa nos nossos oponentes, enquanto aproveita da sua tipagem com duas imunidades centrais no meta, em que você sobrevive, em que você é imune, no caso, a golpes elétricos do Miraidon, enquanto golpes fantasmas do Calyrex Shadow. O combo é bem padrão, velocidade mínima para poder maximizar sua oportunidade de Triquirum, enquanto que tem algum bulk para atrás de telas com Intimidate ou mesmo sem terreno conseguir ter mais chance de lidar com o Iron Hands. O combo Orphic com o Edgard é um combo muito forte. Já o Shifu é um pouco diferente do comum. Ele é um set Choice Band, assim como o set original do Xileng. Tem a função de, nos poucos matchups em que o Shifu é útil, como por exemplo os Zamazenta e Terapus, tirar proveito máximo desse Pokémon, dando normalmente golpes que levam a um KO garantido, em tese, contra Pokémons bem chatos. O bulk é para ter um pouco de vantagem contra alguns outros Shifus, velocidade para passar Rillaboom e poder clicar U-turn com facilidade, e um dano que consiga, mesmo que ignorando telas, consiga fechar um dano legal em Greensnell.
é certamente um Pokémon situacional, mas muito forte. Já o meu Greensnow, que é Shine, tem a função de sobreviver a alguns Urshifus, sobreviver a uma Moonblast Fada de Fluttermane e time de Max Taxa Ataque, e promover um suporte muito grande ao time, seja um Thunder Wave para que o Miraidon sobreponha a velocidade, por exemplo, um Koraidon e consiga finalizar com o Dracomithrium, seja colocando telas que vão fazer com que Pokémon como o Lunala, o Miraidon e o Saluna sobrevivam a golpes que em geral não sobreviveriam. A escolha de Spirit Breaking no lugar de Foul Play, é simplesmente para facilitar jogar contra o Miraidon, que é um Pokémon que está extremamente comum. É um Pokémon de suporte muito versátil e que com certeza ajuda em quase todos os matchups. Por fim, o Incineroar, na dúvida, tem um Incineroar, que é muito bom, também é Shine, em que ele é Terra Bug para lidar melhor com golpes lutadores de terra, que estão muito comuns para derrotar Incineroar no meta atualmente, e o Rock Helmet também pune golpes de contato físico, que são a maioria dos golpes que querem derrotar o Incineroar. O grande ponto desse Incineroar, em diferença do original, é ter Flare Blitz para punir Pokémon de grama trocando, que é uma das fraquezas desse time, e um investimento maior em defesa especial para ter um matchup melhor contra Terapagos, já que a gente quis muito focar em vencer o Terapagos, enquanto que manteve uma defesa para que o Shifu tomasse 3 hits de Rock Helmet. Bom dia, já tá praticamente tudo pronto, a mala tá tintim, eu já tô 99% pronto, vou sair logo mais. E, cara, vou fazer uma viagem por um país que eu nunca fui antes, mano. Que doideira. E pro jogo Pokémon. Às vezes eu esqueço quanto privilegiado, em primeiro, eu sou por isso. E segundo, o quanto que isso é legal, que eu devia aproveitar mais, entende? Mas é isso, porque eu quero chegar cedo. A gente passou a sexta-feira, véspera de torneio. O Shiryu descobriu de que o Chile é feito, mas a gente que é viciado foi... eu achei que foi treinar matchup. A gente estudou várias matchups. Em especial coisas com calhais, que eu acho que é o que a gente tinha mais medo, mas a gente tem vendo várias outras opções que foram aparecendo. A gente tem anotado mais ou menos o que a gente pensa sobre praticamente tudo. Eu lembro tudo? Não, metade no máximo. Mas tá quase de madrugada, meu time já tá pronto. Tô só esperando liberar o computador pra mudar no RK9. E é isso. Estou nervoso. Não sei. Eu mandei um sushizão que eu acho que foi uma boa decisão. Eu estou bem cheio. Mas agora minha barriga tá cobrando preço também. Faz parte. Valeu a pena, eu acho. Desde que eu acorde bem, né?
Bom, no fim das contas a gente locou o Miraidon Lunala mesmo. Pro não desespero de vocês, esse vídeo só vai existir publicamente depois que já for tarde demais. Cara, eu sei que todo mundo vai estar counterando esse time, mas sei lá, eu confio no poder do time de ser tão roubado que funciona apesar disso. Eu tô com muito medo da galera do Calm Mind Lunala, o Calm Mind Calichello. Medo disso poder, principalmente do Calm Mind Lunala, da gente ver uma barreira maior nisso do que a gente esperava. E... eu acho que eu mais tô com medo. Os Calheces eu já aceitei que vai ter que ser Outplay. Os Koraidon eu já entendi que vai ter que ser Mind Game. Pelo menos o time tem essas opções. Tem muito time que nem opção tem. Ele só toma porrada. Vídeo. Bom, eu acordei. Yu-Gi-Oh! Eu dormi mais ou menos em termos de quantidade, mas me sinto vivo em termos de qualidade, então acho que foi um sucesso. Eu estou com frio, não sei se com fome ou se passando mal. E... eu tô nervoso. YouTube. Tá trabalhando? Não, tá de boa, não tem problema não. Aí eu vou... Aparentemente deu 129 pessoas, o que muda tudo, porque ganhou uma rodada a mais, metade do torneio a mais pontua. Minha primeira rodada foi contra o Francisco Honório, do Chile. Ele claramente era um novato, já que ele mal sabia ligar a partida no Union Circle. E isso me fez pensar que eu podia seguir o meu gameplay genérico e que isso muito provavelmente já ia ser o suficiente. No primeiro jogo, eu segui o meu modo que eu chamo de padrão, de Greensnau, Miraidon, Ursaluna, Lunala, em que eu tento subir telas e ganhar posicionamento e vantagem com o Miraidon para Lunala com o Saluna no Trick Room no final fazer o sweep. Por ser uma mirror match e eu já ter treinado ela um pouco, eu percebi que entrar com a Saluna cedo era central para esse matchup. Muito da partida é sobre tirar o máximo de proveito possível da sua Saluna batendo. Foi isso que eu fiz no jogo 1 e deu muito certo. No jogo 2, eu empolguei e eu acho que eu agressivei mais do que eu precisava e eu acabei exagerando e dando alguns over predicts, vamos dizer assim, exagerando mesmo, e acabei perdendo por vacilo meu. Sendo assim, no jogo 3 eu decidi que ia querer seguir o padrãozinho, o roteirinho mesmo, não inventar muita moda. O Urshifu dele, se ele entrasse com o Urshifu, que ele começou a trazer o Urshifu, né? Eu ia usar o Miraidon pra focar no Urshifu e não queria nem saber de tentar fazer uma play sagaz de sabendo que ele vai clicar Terra Ghost, eu vou clicar Snore pra tentar dar um dano nos dois. Não deu certo, eu vou só ir batendo e ir avançando a partida. E deu certo e foi assim que eu ganhei o jogo 1. Num todo, essa partida pra mim foi importante pra eu lembrar de ficar atento, e esse time ele precisa de certas minúcias que não me dão espaço pra ficar brincando, sabe? Tipo, o time tem a sequência de ações, conseguir um KO é muito mais importante nesse time do que avançar dano necessariamente, sabe? Então, 90% no Urshifu é a mesma coisa de 10%, vamos dizer assim. O importante mesmo é pegar um knockout na hora certa, porque senão eu tomo um dano de novo e caio em contas que eu não quero estar. Mas é isso, no geral foi uma partida relativamente tranquila e um bom começo.
Minha segunda rodada foi contra o Daniel Puentes do Chile também. Ele tava com um time de Terápagos, que era um dos matchups que eu tinha melhor preparado para esse regional. No primeiro jogo, eu utilizei o meu principal modo anti-Terápagos, que é uma elite de Incineroar Shifu, com opções de pivô no Miraidon, e que, com o Miraidon atrás de opções de pivô, em que, mesmo que ele tivesse muita rotação defensiva, eu tinha como fazer rotação defensiva enquanto acumulava dano nos suportes dele, e fazia pressão de Parting Shot e Snore no Terápagos para que ele não conseguisse ganhar tempo. E aí, quando o momento certo chegasse, o Shifu fosse capaz de derrotar o Terápagos. No geral, é uma partida genuinamente a meu favor, mas ele ter escolhido levar o Karishado no final me deixou um pouco preocupado se eu não poderia acabar tomando um reverse sweep, mas deu tudo certo e eu consegui levar a vitória. Já no jogo 2, ele tentou fazer uma adaptação de começar com Among Us e não levar o Karishado dessa vez. Só que eu já esperava essa opção, então eu comecei com o Miraidon no lugar do Incineroar, que é meio que o plano B do time nessa matchup. Eu simplesmente troco de lugar o Miraidon com o Shifu e continuo fazendo o meu jogo defensivo. A ideia da Ursaluna atrás é que é um Pokémon que me cria mais opções contra o Spore e que me ajuda a avançar o dano contra os suportes do Terápagos e às vezes até contra o próprio Terápagos muito melhor do que o Grinsnarl ou a Lunala. No fim, foi um jogo bem controlado e que meu treino valeu muito a pena. Eu fico muito feliz de ter enfrentado esse time e de ter confirmado as certezas que eu tinha sobre a matchup. Minha rodada 3 foi contra o Felipe Reis, mais uma vez do Chile. Ele tinha um time que era um que eu tava com medo, que eu venho comentando há mais tempo, de Kalias com Miraidon, mas não era a versão de Elite Siege, o que me deixou mais calmo. Além disso, o Miraidon dele era Scar, significando que ele não poderia dar o Big Hit, que era um grande problema pra mim na briga de Miraidons turno 1. Então ficava mais fácil pra mim achar oportunidades de encaixar a minha Ursaluna pra quebrar o time dele. No jogo 1, eu fiz o modo padrão, como eu tinha falado antes, contra o que eu realmente esperava, que era ele vir basicamente com as mesmas opções que eu, só que o modo Hands Kalias dele. Eu consegui encaixar o Ursaluna bem dentro do planejado e usei a pressão do Red Long Rush para baitar um Tera Water no Iron Hands, sendo que eu não tinha batido no Iron Hands, e consegui encaixar depois o Miraidon dando um golpe elétrico para poder pegar o KO. Já o jogo 2, ele se sentiu pressionado e quis vir com a Volcarona no começo. E isso não ajudou muito, porque a Volcarona não tinha tanta pressão contra a Ursaluna se eu tivesse telas. E ele deixou o Kalias para trás, muito porque o Lunala com o Midgard tinha tido muita pressão contra o Kalias. Por mais que eu não concorde muito com essa jogada, isso me ajudou muito, porque a minha Ursaluna conseguiu botar muita pressão, eu consegui fazer ele dar Tera Water de novo no Iron Hands, e o Miraidon conseguiu o knockout novamente. Era uma partida que poderia ter sido muito diferente, mas eu acho que a minha experiência foi o que fez toda a diferença aqui e me levou à vitória. Rodada 4 foi contra o David Rodrigues, o famoso Davidness da Costa Rica. Era basicamente o mesmo time que o meu, só que com Kalias no lugar da Lunala. Eu conhecia já ele, sabe que ele é um jogador que costumava fazer muita read agressiva. E eu tentei considerar isso nas minhas decisões. Só que no jogo 1 eu não senti que eu encaixei tão bem em cima das reads dele. Eu ainda quis jogar safe mesmo assim. E um diferencial do time dele é que o Shifu dele era Sash. Eu não prestei atenção nisso e fui seco pra dar um hit KO nele, não dei um hit KO e acabei perdendo por conta disso. Outro diferencial é de que no jogo 1 ele começou de Incineroar ao invés de Grinsnarl, uma opção que eu não achava tão comum. Sendo assim, no jogo 2 eu tentei copiar essa lead dele e ver se eu conseguia fazer essa trocação franca com ele. E funcionou até que bem, só que ele forçava essas raids que eu já estava esperando e eu, na minha cabeça, acreditava que conseguiria ganhar mesmo jogando safe, porque uma raid só não parecia fazer tanta diferença. Mas o acumular das raids que ele foi fazendo no decorrer da partida levou ele a ter uma pequena vantagem e conseguir ganhar a partida.
é meio frustrante, porque eu sabia o que ele ia fazer em praticamente todas as rodadas, mas eu não conseguia ter o ímpeto de falar, vou arriscar agora. E quando eu percebi, eu só tinha perdido. Minha quinta rodada foi contra o Luciano Larose, filho de novo. Essa matchup era uma matchup que eu tava bem preocupado, porque era muito provavelmente o pior matchup do time, que era Lunala Calm Mind, junto com opções de suporte, como por exemplo Incineroar Rillaboom, e ainda por cima com Koraidon, podendo colocar o Sol e basicamente inviabilizando tentar usar o Urshifu para pressionar o Lunala. Sendo assim, no primeiro jogo, eu tentei usar o Incineroar mais o Miraidon para pressionar o Lunala, talvez conseguir um Parent Shot, um Snore, e criar um cenário mais pro mid-game em que a Ursaluna poderia bater na Lunala dele. Só que eu não consegui posicionar bem, o Rillaboom dele conseguiu acertar onde tinha que dar fake out, ele conseguiu entrar com o Koraidon na hora exata, o Koraidon dele era Adamante, então ele dava muito dano no meu time todo. E quando eu vi eu só tinha perdido, eu nem vi o último Pokémon dele. Já o jogo 2, eu tinha entendido que eu precisava achar uma oportunidade de encaixar o Ursaluna. E tentei agilizar o modo Ursaluna, conseguindo um pivô e tudo mais. Eu acabei errando a read de novo, ele conseguiu o Calm Mind, e eu tive que ser forçado a fingir que ia proteger o Ursaluna, mas na verdade dar uma passagem na Lunala. Ele conseguiu prever isso, ele dobrou na Ursaluna e não satisfeito, ele critou o Ursaluna e deu uma hit KO instantaneamente e eu basicamente perdi a partida ali. É uma partida complicada, é uma matchup que eu sabia que se eu caísse eu ia sofrer, mas eu não esperava que fosse ser tão difícil assim. Isso, considerando que eu perdi 2 partidas seguidas e eu fui de 3-0 para 3-2, abalou muito minha confiança no torneio. E talvez se não fosse a pausa que teria logo em seguida depois dessa rodada, eu teria jogado muito estressado as 2 últimas partidas que faltavam no dia. Minha sexta rodada foi contra o Victor Leão, meu 4º oponente do Chile. Mais um Kaliais, o que me deixou preocupado e meio desanimado, dado que eu não estava muito confiante dessas matchups darem certo. Eu fui com o meu modo padrão de jogo de início, pensando que, ok, eu tô 3-2, talvez ele nem seja tão experiente assim, talvez isso funcione. Só que ele começou de Iron Hands, uma variante que eu não estava acostumado. E mais do que isso, ele não dava fake out. Ele ia para low kick mais golpe elétrico no slot do Grinsnell para pegar o knockout no Grinsnell, sem eu conseguir colocar 2 telas, e ao mesmo tempo punia uma troca pesada pro Ursaluna, que era uma das minhas jogadas favoritas nesse tipo de cenário. Eu não cheguei a fazer a troca com o Ursaluna, com medo desse tipo de opção, mas eu só consegui uma tela e ainda foi light screen. Eu vi que não ajudou muito e eu não consegui botar pressão, o time dele foi fechando as contas e ele me derrotou. Perder esse jogo, pra mim, foi um sinal de que, ok, eu acho que vai dar tudo errado mesmo. E no jogo 2, eu ainda tentando, vamos dizer assim, comecei de Incineroar pensando, eu preciso diminuir o ataque físico dele, né? Então, o Incineroar vai ajudar. Meu fake out talvez seja mais rápido que o dele. E por mais que tenha sido, o jogo não estava muito favorável para mim. Ele conseguiu nocautear o Incineroar antes que o Incineroar conseguisse efetivamente usar o Intimidate, vamos dizer assim. E o jogo foi progredindo, eu perdi o Incineroar, eu perdi o Miraidon, eu tinha meu Ursaluna e a Lunala atrás, eu consegui um Trick-Room, e eu falei, talvez tenha alguma chance. Ele acertou uma read, ele conseguiu reverter o Trick-Room, tomando muito pouco dano. Naquele ponto eu falei, ok, é aqui que acaba o torneio pra mim. Só que, como eu já sou mais experiente no jogo, eu sei que não é porque eu acho que eu perdi, que necessariamente eu perdi. Então, faz o que eu acho que se pá dá pra fazer e vamos ver no que dá. Eu cliquei Trick-Room de novo, cliquei Teraghost com meu Ursaluna e falei boa sorte pra mim. Cliquei passagem no Kaliais dele. Ele terou o Gerpon e bateu com o Kaliais com o Glacial Lance, os dois na Lunala, obviamente o Glacial Lance também pegando do lado, e não nocauteou a Lunala. A Lunala é simplesmente absurda, sendo que ela não tava mais com Shadow Shield. E eu consegui o Trick-Room de novo e o passagem nocauteou o Kaliais. Naquele instante em que eu já tava
cabisbaixo, pensando, nossa, não acredito que deu tudo errado. Eu olhei pra tela e falei, pera, eu ganhei. E aí, no meu caderno, tem até escrito, como assim, só que com palavrões, né? Não pode falar palavrão no YouTube. Como assim eu ganhei? E eu fiquei clicando o Earthquake Edgard e eu sweepei o resto do time dele. Aí eu empolguei um pouco de volta e falei, pera, não, vamos pro jogo 3. Se pá tem como. E eu percebi durante os outros 2 jogos que ele tava ignorando o meu Miraidon com muita força e focando sempre no outro lado. Sendo que a essência da matchup era justamente não podemos ignorar o Miraidon. Por isso que a troca para o Ursaluna sempre foi muito forte. Então eu voltei com essa de Greens, já pensando, eu vou nocautear o Miraidon dele no primeiro turno, eu vou dar Reflect para mim o Ursaluna jogar contra os 3 atacantes físicos dele. Eu dei Reflect, ele nocauteou com aquela dobra, eu dei Dracometer e derrotei o Miraidon dele. E aí beleza, e os 2 perderam um Pokémon, só que ele perdeu o Miraidon e só tinha 3 atacantes físicos, comigo tendo o Reflect. Isso foi o suficiente para eu ir gerenciando a partida e mesmo numa trocação muito intensa, o Reflect fez toda a diferença, eu sobrevivi golpes importantes com o Ursaluna e virei a partida. Eu fiquei completamente em choque, de tipo, eu tava tão certo de que tinha acabado o torneio pra mim ali, que quando eu ganhei, eu só fiquei tipo, pera, não, então agora eu vou ganhar esse negócio, agora eu vou fazer date. Minha 7ª rodada, e última do dia 1, valendo a vaga para o dia 2, foi contra o Nicolas Del Campo, um dos jogadores com melhores resultados do Chile. Ele tava com um time de Ho-Oh, Miraidon, Duad, que eu já tinha lido Team Report, então eu já sabia algumas das características e sabia que era uma partida parelha. No jogo 1, eu resolvi com o modo padrão para ver como que ele lidaria, e não estava dando tão certo, ele estava conseguindo impor pressão, foi uma briga de telas, mas por ele ser Specs, ele conseguia achar bons posicionamentos para me pressionar. Só que no final, eu usei 3 Pokémons meus para conseguir enfraquecer o time dele, e sobrou um cenário de Lunala contra o Ursaluna e Ho-Oh, os 2 já com algum dano. E a Lunala simplesmente sobreviveu a 3 Secret Fire sem tomar burn, um Brave Bird e o Red Long Rush, isso com Reflect, mais Electric Seed, mais Shadow Shield. E foi suficiente para eu devolver os KOs nele. E eu fiquei simplesmente em choque, porque ou a Lunala é realmente mortal, ou o Ho é uma fraude. Já o jogo 2, eu tentei fazer uma variante, já que muitas pessoas estavam usando lead Breakout contra minha lead Greenston, eu resolvi eu mesmo dar lead Breakout como Incineroar. E ele basicamente repetiu o modo de jogo. Foi um jogo também apertado, eu tava tendo dificuldade de avançar a partida em alguns detalhes, só que ele se travou em Dracometer. Quando eu entrei com o Ursaluna, eu tentei fazer algumas jogadas espertinhas, pensando, o meu Protect aqui é óbvio, ele vai tentar reposicionar e ganhar uma vantagem. Mas se pá, eu já sobrevivi o Dracometer dele, porque pelo visto o Dracometer dele, se for com o Duad, ele não tem tanto ataque especial, e eu saberia que eu tancaria. Até porque eu consegui umas jogadas de pivô com o Incineroar com Parent Shot. Então ele não tava com o dano máximo. Então eu vou ser espertinho aqui, prever que ele acha que eu vou proteger e vou dar um Façade. E ele entrou com o Ursaluna dele, ele deu o Dracometer, ele errou, e eu peguei um nocaute no Ursaluna dele. Eu fiquei tipo, rapaz. Aí ele voltou com o Ho-Oh e tentou me pressionar com o Ho-Oh dele. Só que eu desviei do Dracometer de novo e peguei um outro KO. E aí sobrou um cenário em que só tinha Ho-Oh e Greenston contra o meu time praticamente todo. Então eu basicamente desviei de Dracometer até ele ficar na desvantagem e o meu Miraidon conseguir ganhar a partida. Foi uma partida meio feia, assim, não é o jeito que a gente gostaria de ganhar o winning, mas faz parte. Quando você clica muito Dracometer, uma hora você erra, ou mais de uma vez no caso. E foi isso. Foi uma partida difícil, mas um time uma Mirror de Miraidon com telas, vamos dizer assim, que eu ganhei numa trocação que nem eu entendi direito como. Mas tá tudo bem, eu passei e eu fiquei muito aliviado e muito contente, porque eu saí de um ponto em que eu tinha certeza que eu não ia ganhar, que eu não ia passar mais, pra eu fiz Day 2 de novo. Pô, realmente só acaba quando termina, porque aqui tô eu indo pro Day 2. Eis então uma pergunta muito importante.
Você, jovem, passou para o Day 2. O que você faz? Opção A. Vai jantar, um jantar chique, se divertir e tudo mais, comemorar. Opção B. Para e separa um tempo para revisar suas matchups, pois você quer muito conseguir fazer o top cut e não simplesmente parar no Day 2. Opção C. Vai postar no Twitter, pois você está muito orgulhoso do seu resultado. Opção D. Todas as anteriores. Qual você acha que é a resposta? Obviamente, opção D. Eu nem sei como é que eu parei pra fazer esse tanto de coisa. Tudo que eu sei é que quando eu cheguei no apartamento, depois de fazer isso, eu capotei. E fui acordar só de madrugada, que foi quando eu revisei as matchups. E acordei até relativamente cedo, pensando que realmente o Day 2 eu acordo destruído. Porque eu tava muito empolgado de... Caramba, eu fiz Day 2, eu quero fazer o top cut. Bom, antes de falar sobre o Day 2, eu preciso contar sobre as desventuras que eu tive no domingo de regional. Eu acordei de madrugada, eu olhei umas coisas no celular, mas quis voltar a dormir. Na prática, eu fui levantado da cama lá para 7 da manhã, sendo que, oficialmente, eu deveria estar no regional às 8h30. Então, como era 20 minutos de Uber até o regional, eu estava muito tranquilo. Tomei meu banho, organizei minhas coisas. 7h40, 7h45, eu já estava descendo pedindo Uber. E eu fui respondendo mensagens no WhatsApp enquanto eu esperava o Uber chegar, que lá falava que ia demorar 11 minutos. E falei, tava mandando um grupo, poxa, Uber aqui tá difícil de achar, né, e tal. E quando achou, demorou. E faltando 1 minuto pro Uber chegar, ele cancelou. Aí eu comecei a ficar preocupado. Poxa, e se eu atrasar? Depois de um tempo, apareceu mais um Uber. Ele, depois de pouquíssimos minutos, cancelou. Apareceu um terceiro Uber. E tudo isso com uma janela de tempo entre um e outro. E esse Uber fez a mesma coisa. Poucos minutos depois cancelou. Até que um quarto Uber aceitou. E tava vindo. Ele ia demorar 11 minutos também. E faltando uns 3 minutos para ele chegar, ele começou a fazer uns caminhos estranhos e pegar sempre a rua errada. Eu não entendi o que estava acontecendo e o tempo de espera foi quase que dobrando. E eu comecei a ficar muito preocupado, tipo, poxa, eu não vou chegar a tempo. O que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? E eu mandando mensagem para as pessoas. E o motorista de Uber depois mandou mensagem. Não tô conseguindo chegar aí porque as ruas não estão dando pra passar. E aí, nessas conversas, eu percebi e descobri que justo naquele horário, naquele dia, ia ter a Maratona de Santiago, que ia justamente cobrir no percurso todas as ruas entre o meu Airbnb e o evento. E eu não fazia a menor ideia disso. E aí eu comecei a desesperar, porque eu simplesmente não conseguia achar corrida. O motorista ainda por cima tentou passar a perna em mim, de tipo, era um cenário que ele devia cancelar, mas ele queria que eu cancelasse para eu tomar a multa no lugar dele, coisa assim. E foi uma situação chata. Até que a minha sorte é que o Rashig tem um Uber melhorzinho e conseguiu também, enquanto outras pessoas tentavam me ajudar, um Uber para mim. E esse Uber, muito simpático, se esforçou muito para tentar me levar até o evento. Só que não importava que caminho diferente ele pensasse para tentar passar, estava interditado. Genuinamente todos os caminhos estavam interditados. Até que chegou num ponto que a gente parou num policial e o policial falou, não, você vai ter que basicamente sair da cidade, contornar pela autopista, que seria tipo uma BR pra gente, né? Uma rodovia, para poder entrar do outro lado do que seria o trecho da corrida, né? E uma jornada que era para ter levado 20 minutos passou de 1h30. E nesse ponto eu já estava simplesmente atrasadíssimo e desesperado. E eu mandava mensagens e felizmente amigos meus
explicaram a minha situação lá, dentro do evento, em que eu saí com certa antecedência, né? Tipo, o triplo de tempo, de certa forma, para poder chegar no triplo, dobro, mais ou menos por aí, de tempo para poder chegar. E eu simplesmente não tinha opções viáveis de chegar. E eu fiquei simplesmente desesperado. Eu não sabia o que fazer, a rodada ia sair. Eles até atrasaram um pouco a rodada, mas ela acabou saindo enquanto eu ainda estava no Uber. Eu vi quem era o meu oponente. Eu até comecei a pensar em gameplay, mas no fundo eu tava assim... Nossa, sério que tudo que aconteceu ontem foi pra nada? Eu vou tomar derrota por atraso e com uma derrota eu já não faço mais top cut, porque serão apenas 2 partidas do Day 2. E é isso aí, e como todo mundo do Day 2 já fez top 32, a minha última rodada não ia significar absolutamente nada. Então eu poderia nem ir, de certa forma, eu poderia ir, só falar oi, fui, perder todas e voltar, sabe? Então eu fiquei meio frustrado com isso, mas felizmente o Kogão, meu amigo, virou e falou: esquece essa situação, foca em chegar sabendo como você vai jogar essa partida, que vai dar tudo certo. E, rapaz, eu nunca corri tanto quando eu decidi um Uber. Eu agradeci o Uber e, como já mostrei antes no vídeo, tinha aquele corredor até chegar no evento, que tinha aquele banner, né? Eu corri tanto. E eu saí gritando em tudo quanto é língua que eu podia. Dá licença, excuse me, não sei, eu botei um sotaque de espanhol no meio do... Dá licença, eu não sei o que, e saí, eu corri. Eu cheguei morto no lugar do evento, de tipo assim, eu ajoelhei no chão e comecei a abafar de tipo, eu não acredito que eu cheguei. Até que eu finalmente sentei na cadeira, pedi uma água pra um dos juízes e percebi uma coisa muito estranha. Cadê meu oponente? Meu oponente da 8ª rodada era o Sebastian Rodrigues, o Commander, campeão regional já. E ele não estava na minha frente. E, resumindo a situação, ele teve um problema sobre um tipo de atraso diferente que ele teve, envolvendo o dia 1 e o dia 2, e que loucamente quem tomou a punição foi ele e não eu. O que eu achei estranho, eu não entendi muito bem a situação lá na hora. E acabei que em um jogo eu até questionei se o juiz, precisa, não sei o que, e o juiz foi meio que insistente que ele não ia voltar atrás. Então eu comecei já com uma vitória. No Uber, no caminho, eu tinha parado para pensar um pouco na minha team. E por mais que fosse mais um time de Caliais, eu tinha lembrado de uma coisa que eu achei que tinha me falado antes do torneio, sobre de vez em quando começar com Lunala e Incineroar, porque é um mix-up legal contra muitas coisas que os oponentes estão tentando fazer. E essa lista funcionou muito bem, eu consegui encaixar melhor o timing da minha Ursaluna botar pressão, porque eu sabia que o Iron Hands dele era muito rápido, e meu Incineroar não é muito rápido. Então, eu, em vez de dar fake out no turno 1, eu dei Parting Shot, prevendo que ele ia achar que eu ia saber das speed ties e ia tentar o fake out. E graças a isso, eu consegui encaixar relativamente bem a Ursaluna, e mesmo tendo sido um jogo apertado, eu consegui ganhar. E com a última vitória, acabou sendo 1-0, virou 2-0 e eu ganhei aquela rodada. Um gosto meio amargo, mas... bom, vida que segue. Minha 9ª rodada, e a decisiva para saber se eu ia pro top cut no Regional de Santiago ou não, foi contra o Ian Sim, um brasileiro. Finalmente, né, porque vários brasileiros foram bem, tinham vários brasileiros com o mesmo recorde que eu durante boa parte do torneio e desviei de todos. O time dele era um time de Calyrex Shadow com os Zamazenta, e era um time bem, vamos dizer assim, volátil em termos de matchup. Os 2 restritos não significam tanto para o matchup assim. O que importa mesmo são os outros 4 Pokémons. Se ele tem combinações como Among Us, Raging Bolt, ou qualquer outra coisa que pressiona o meu Urshifu, a matchup fica difícil. No caso dele, ele tinha só o Rillaboom, que era, de todas as opções, a que provavelmente era mais fácil de lidar.
Então, eu lembrava o gameplay, eu lembrava que tinha sido estudado. Era uma questão de conseguir o Trick-Room na hora certa, encaixar o Shifu no Trick-Room na hora certa, e Moongeist Beam / Moonblast mais Surging Strikes, em geral, ganha a partida pra mim, em um cenário em que eu precisaria do Incineroar e do Miraidon para controlar o terreno do Rillaboom. Dito isso, foi mais fácil falar do que fazer. Jogo 1, eu tentei seguir o plano, mas eu não fui tão ajustado assim. E ele foi fazendo trocas defensivas que eu sabia que ele faria, mas não queria arriscar. E aí eu acabei perdendo. E aí pro jogo 2 eu fiquei refletindo sobre... Ok, eu perdi o Incineroar muito cedo, e aí o Rillaboom dele conseguiu impor pressão em mim. Talvez eu devesse segurar um pouco mais o Incineroar e começar com o Miraidon para dar um bônus para a Lunala e criar cenários interessantes. Principalmente porque eu percebi de que o meu Miraidon era mais rápido que o Zamazenta dele, característica que não é nem um pouco comum nessa matchup. Então foi complexo, eu tive que acertar certos turnos, principalmente no final, em que basicamente se resumiu que eu acertaria se ele daria Psychic no Shifu ou Astral Barrage. Eu acertei, eu dei o Edgard no Astral Barrage e consegui o nocaute. Jogo 3, eu fui pro mesmo raciocínio, ele também, só que teve um pouco mais de mix-up, em que eu enrolei para dar Trick Room, para ver se eu agilizava o dano os dois restritos dele, quebrando o set do Kali Shadow e enfraquecendo os Zamazenta. Minha ideia era que quando eu conseguisse Trick Room, não tivesse volta, fosse só ofensivo. Porém, ele obviamente não me facilitou nesse sentido, e eu acabei perdendo o meu Miraidon e o Shifu antes de conseguir nocautear qualquer Pokémon dele, e meio que tipo, eu sacrifiquei o Shifu para conseguir o Trick Room. Ok, eu tinha Lunala com HP, com Acid no Trick Room junto com o Incineroar, contra 4 Pokémons dele. Só que a maioria, no caso os dois restritos enfraquecidos, os outros dois não. Dali pra frente eu anotei no caderninho os turnos de Trick Room que faltavam e pensei, tá, ele vai ganhar se ele conseguir perder o mínimo de recurso possível nessa trocação dentro do Trick Room. Como eu jogo de maneira mais punitiva possível, dado que eu tenho um modo de pegar um nocaute em cada Pokémon dele, em cada turno, se eu posicionar bem. E foi isso. Ele tentou fazer certas trocas para tentar ganhar vantagens. Por exemplo, ele trocava um Pokémon pro Rillaboom, mas eu sabia que ele ia entrar naquele slot, dava um Flare Blitz, aí ele ficava numa range desconfortável. Consegui impondo pressão, até que eu nocauteei tanto o Rillaboom quanto o Zamazenta, e tava num cenário muito favorável, ele já tinha protegido o Chien-Pao e tudo mais. Só que ele conseguiu dar um Protect, o que me deixou preocupado, eu achei que ia perder. Só que eu consegui não ser nocauteado mesmo assim fora do Trick Room. Acabou que meus Pokémon estarem com tanto HP foi essencial para eu conseguir virar esse cenário caótico. E o Incineroar conseguiu pegar os dois nocautes sozinho, enquanto ele estava muito preocupado com a Lunala conseguir um segundo Trick Room. Eu fiquei muito aliviado naquela hora. Eu nunca tinha ganhado IA antes, foi uma partida muito difícil, porque era pra ter sido fácil, mas por ele saber do cenário da partida, as jogadas que seriam naturais e óbvias não necessariamente seriam as melhores. No fim, detalhes como, por exemplo, o Chien-Pao não ser Focus Sash me ajudou bastante. E é isso. Top Cut. Bom, eu fiquei muito feliz de ter feito Top Cut. Em Fortaleza, eu consegui Top Cut também, mas acabei perdendo na partida de Top 32, digamos assim, entre o 16º e o 17º, e acabei saindo sem premiação. Eu não fiquei muito frustrado, mas é chato, né? Tipo, uma partida que vale tanta coisa assim. E como dessa vez o Top Cut era menor do que 16, eu sabia que eu já tinha garantido premiação de toda forma. E eu tava num cenário em que se eu ganhasse mais uma, eu já começava até a brigar pelo Stipend. Então, uau, uma pessoa que passou por um cenário em que ele tava praticamente desistindo do torneio e virou e passou
Uma pessoa que achou que não ia chegar no torneio por conta da situação do Uber e da maratona. Para uma pessoa que enfrentou pessoas que normalmente eram pessoas que eliminavam ele de torneios e venceu. Ou mesmo uma pessoa que estava com um time que ele não acreditava que seria uma boa ideia para o torneio. Ter ido tão longe, para mim, foi impressionante. Realmente é muito sobre respirar fundo e fazer o que você sabe. E eu sinceramente não acho que esse regional tem sido o melhor regional que eu tenho jogado. Eu tenho feito o dever de casa, vamos dizer assim, e isso me ajudou para que as partidas que era para eu ganhar, eu ganhei jogando bem, ou pelo menos melhor do que meu oponente. E as partidas em que eu ia acabar precisando de sorte, eu estava ciente o suficiente como ganhar para que, se a sorte acontecesse, ela fosse muito ao meu favor. Então, é um resultado bem legal e que vem o Top Cut. Dito isso, o meu Top Cut é contra o Max Moraes. E se você já tem spoiler do torneio, você já tem spoiler da partida. Ele tinha o time que eu mais fiquei preocupado durante a minha preparação, porque era um time que eu sabia que seria super complexo de enfrentar. Que era um time de Miraidon, com Kaliais, mas o Kaliais não tinha High Horsepower, ele tinha Lead Seed. E uma pequena mudança como essa, ainda mais colocar Lead Seed um pouco mais como atacante, parece inofensiva, mas nesse matchup era caótico, porque ele criava um cenário que ele conseguia ganhar da Lunala. Um Pokémon que em tese não era para ele conseguir ganhar num X1 de late game, num cenário de seed, talvez telas e tudo mais. Porque esse aliás tem leftovers, então ele consegue gerenciar só com a cura, sabe? Mas eu sabia disso, eu tinha já estudado um pouco o matchup e eu tinha uma ideia do que fazer. No jogo 1, eu comecei de Incineroar Miraidon para tentar pegar ele no pulo, numa possível lead de Iron Hands. Só que ele começou com o modo padrão mesmo. E eu não conseguia criar a vantagem que eu precisava em turno nenhum. Muito do porquê eu tentava sempre acertar o turno que depois de um Draco ele trocaria o Miraidon dele. E ele nunca trocava. E ele foi clicando o Draco e avançando o dano. E aí eu sempre errava as reads e me posicionava mal. Com isso eu acabei perdendo o jogo 1. Já o jogo 2, eu falei, ok, vamos brigar, fazer uma briga de telas? Vamos então. E eu tentei de todas as formas ganhar um posicionamento chave e eu consegui, eu acertei umas reads felizes, sobrevivi umas dobras complicadas porque a salão dele tem crunch, então o meu Teraghost no meu salão não era uma jogada safe ou favorável e nem mesmo a Lunala estava safe na frente da Ursaluna porque ele podia dar crunch, só que se eu desse Terra eu estava suscetível a Façade. Era uma situação muito complicada e eu consegui gerar um posicionamento favorável, só que eu vacilei, eu me esqueci que eu tinha dado Reflect, eu esqueci que o Kaliais nesse time tem pouco ataque, eu dei Earthquake mais Dracomita pensando que eu ia perder o Miraidon de toda forma, então quem sabe um crítico, alguma coisa assim me ajudava. E eu não tinha perdido o Miraidon, meu Miraidon teria sobrevivido se eu tivesse dado Façade. E eu provavelmente teria ganhado a partida. Mas eu vacilei e eu derrotei meu próprio Miraidon. E criei um cenário para que com o Burn a minha Ursaluna fosse nocauteada e ele conseguisse fazer o X1 de Kaliais contra a Lunala, fazendo o stall de Lead Seed. E eu perdi essa partida. Foi frustrante? Foi, porque eu sabia o que ele ia fazer, eu sabia qual era o plano dele, eu sabia o que eu não podia fazer, porque estava dentro das anotações que ele não era para o Earthquake. Eu afobei, eu pensei demais, não sei dizer o certo. Eu acho que eu talvez tenha aceitado o matchup ruim. E aí eu não joguei o quão bem eu precisava para fazer esse matchup ser uma vitória. E eu acabei tomando um 2-0. E com isso fui eliminado do torneio. Bom, e com isso eu vou concluir esse episódio. Foi bem longo, teve muita doideira, eu sei, mas eu achei muito divertido fazer ele. Eu espero que vocês tenham gostado. E para não fazer falta, eu queria fazer uma reflexão final, já que não só eu estou me aproximando de metade do projeto, como eu
esse foi meu último torneio grande até o Mundial. Eu não vou jogar nenhum torneio presencial relevante até lá. Eu não vou para NEC, eu não vou para nenhum dos outros regionais que aconteceu depois. Então, daqui para frente, eu vou entrar no modo mundial completo, né? O que provavelmente significa que nas próximas semanas não vai ter quase nada de interessante acontecendo, porque as próximas semanas são sobre descansar do jogo e resolver as coisas da minha vida para quando eu puder focar no mundial, eu focar para valer. Mas voltando a falar do Regional de Santiago, eu fiquei muito contente de fazer esse Top Cut, principalmente de ter premiado, porque depois do Rio de Janeiro eu tomei um baque do- da sensação de que, pô, e se eu começar a flopar todas as vezes? E Fortaleza, por mais que não foi um flop, deu aquele sustinho de tipo, e além do flop eu vou ter azar, será? E não, deu certo agora. E não só isso, esse dinheiro vai ser muito legal porque eu vou usar ele para comprar um Nintendo Switch 2. Então, e aí, meu vício está alimentando meu vício. Só que ter perdido no top 16 é meio triste, porque eu fiz as contas depois. Se eu tivesse ganhado do Max Morales, eu tinha entrado pra valer na briga do Stipend, porque eu teria encostado ou até passado o 12º, e o 11º, atualmente, é o Max Morales. Então ele não teria ganho os pontos, eu teria ganho lugar, então eu provavelmente estaria muito possivelmente tipo, parelho na briga do Stipend. Mas tá tudo bem, eu felizmente tenho condição para ir no Mundial, independente do stipend. Então, não é o fim do mundo. Por mais que, obviamente, seria divertido. Seria recompensador, eu diria. Não sei, se eu quisesse ter conseguido o stipend, eu tinha que ter tido resultados melhores em outros momentos. Então, que eu tinha como ter tido esses resultados. E sobre o torneio como um todo, deu para ver a minha preparação durante essas semanas. Deu pra ver que tinha semanas que eu estava muito confiante, principalmente naquele time de Cali Shadow, e do nada tudo ruiu. Isso é VGC, isso acontece. E se você tentar se esforçar para ir bem nos torneios, você vai passar por esse tipo de situação. VGC é muito cruel com quem quer se preparar com antecedência, porque as coisas mudam muito. No momento que esse vídeo está sendo gravado, do que eu sei, esse time que eu usei já ficou horrível no meta, ou pelo menos ficou muito datado, em que o meta atual é muito cruel com ele já. E, rapaz, isso é uma loucura, sabe? Eu vou ter que considerar muito isso pro Mundial. Sobre o quanto que matchup importa, o quanto que estar atualizado no meta significa tudo ou nada. Ainda mais no Mundial, que é um torneio em que as pessoas vão guardar a informação com muito mais efetividade, certo? No Mundial passado eu não fiz uma boa call, teve que ser no braço, e eu tenho medo de que nesse Mundial eu não consiga resolver as coisas no braço. E até que ponto é resolver, porque eu ganhei a mesma coisa que o cara que ficou em último. Oi, Kengo. E, tipo assim, mas eu vi pontos positivos na preparação. Por exemplo, controle de ansiedade significa muita coisa. Se eu não tivesse pessoas para me ajudar a não ficar ansioso, teria dado tudo errado e eu não teria conseguido esse top cut. Então, muito obrigado, Rashik, muito obrigado, Agat, e muito obrigado também a outras pessoas que me ajudaram, como por exemplo o Rigo e etc, né? E aquela parada da tabelinha de matchups foi mágico. Não só por eu já ter uma ideia de como lidar com um determinado time, mas o poder que aquilo tem de controlar a ansiedade é mágico. A gente tem uma tabela que a gente fala, mais da metade do meta a gente bate o olho e a gente sabe mais ou menos o que tem que fazer. Uau! Eu sinto falta de ter um preparo desse nível, sabe? E não só isso, me provou que trabalhar em grupo é realmente a resposta certa do VGC. O lobo solitário não te leva tão longe assim. Você vai querer ter pessoas que estão testando estratégias parecidas ou a mesma estratégia que você, para vocês trocarem figurinhas, para você
Ai, poxa, por exemplo, eu não tinha muita certeza de como que era a matchup de Coraidon com esse time, mas o Rashik sabia, então eu confiei muito no que ele falou. Em contrapartida, o Rashik não tinha tanta certeza assim da match de Terápagos, mas eu tinha muita certeza. Então, meio que a certeza de um acaba direcionando para o outro também. E eu senti que tinha muitos matchups, como por exemplo a partida contra o Commander, que eu não teria ganhado se não fosse o Rashik, entende? Então, e isso às vezes é meio óbvio, a gente esquece, não sei. Por exemplo, o Wolf sempre trabalha em grupo. E ele é melhor do que todos os amigos dele, sabe? Tipo, é como se o jogo ficou complexo num nível em que um ser humano sozinho não é mais o suficiente. Precisa de um coletivo. E eu acho que pro Mundial e pra Season que vem, eu acho que essa talvez seja a principal lição que eu tenho que tirar de da Season de 2024/25 inteira, sabe? Ahn, eu também percebi que o psicológico durante o jogo importa muito. Eu sabia o que o David Inez ia fazer e eu não tinha o ímpeto de arriscar porque eu sou muito medroso. Mesmo sabendo que ele ia fazer aquilo. Eu sabia que eu precisava jogar diferente contra o Max Morales. E aí eu deixei o nervosismo me engolir naquela situação. E aí eu perdi, eu fiquei tipo, não joguei legal, né? Entende? Ahn, ou mesmo aquele caso contra o Victor Leão, tipo, como assim eu aceitei que eu ia perder o jogo porque eu não tive um early game bom no G1 e inevitavelmente perdi o G1, sabe? Tipo, não. Por exemplo, eu joguei o G2 a uma jogada certa de fazer GG nele. E eu não percebia isso porque eu tava me depreciando mentalmente, sabe? De modo geral, esse regional me provou que as coisas que eu achava que eram as respostas certas são as respostas certas e que é com o esforço e calma que você faz bons resultados nesse jogo. Então, eu vou juntar meus pensamentos sobre esse meta e continuar estudando ele também, para que quando chegar a hora de treinar mais com afinco para o Mundial, que muito provavelmente vai ser só depois da NEC, eu poder, quem sabe, dar o 100% que eu falei que eu queria dar no começo da série. E para concluir, eu queria falar um negócio que eu não acredito que eu vou falar, dado o que aconteceu quando eu descobri qual era esse meta, mas, rapaz, Reggie é muito bom. É muita skill, é muita estratégia. Não é um meta bobo que eu achava que seria. Provavelmente um dos melhores metas de Scarlet Violet. Para mim é o choque, para mim é surpresa. Mas é isso. Muito obrigado por ter assistido e bora pro Mundial.